Capítulo 8 Fome de reavivamento. Quando visitei os campos missionários russos na Europa, nos anos de 1924, 1929 e 1936, vi Deus operando. Seu poder agia nos reavivamentos. As pessoas caminhavam a pé 50 quilômetros, ou vinham a cavalo ou em carroças, percorrendo até 300 quilômetros ou mais, para participar dos cultos. As reuniões se prolongavam por 3 horas, às vezes mais, e em alguns casos, até 3 reuniões eram efetuadas diariamente. E apesar disso, muitos se queixavam de que o culto não havia sido suficiente. Em certo lugar, as pessoas realizavam sua própria reunião nas primeiras horas da manhã, antes que os obreiros aparecessem, perfazendo ao todo 4 reuniões por dia. Não havia necessidade de gastar dinheiro com propagandas. Uma pessoa falava a outra, e assim todos vinham, e muitos tinham de ficar de pé por falta de assentos, e se acomodavam pelos espaços disponíveis na plataforma, apinhando os maiores auditórios, de tal maneira que dificilmente alguém poderia encontrar mais um lugar. Lembro-me de haver pregado para 3.000 pessoas em uma igreja luterana. Como ouviam com atenção? Sim, e ao ar livre a atenção era idêntica. Houve ocasião em que podíamos vê-los de pé, debaixo de chuva, homens, mulheres e crianças, tão famintos estavam da palavra. Como Deus operava no meio deles. Desde o começo das reuniões o espírito de avivamento pairava no ar. Oravam, cantavam e testificavam, com lágrimas descendo-lhes pelo rosto. Ouviam as mensagens de corações compungidos, vinhas todos à frente e, prostrando-se de joelhos, com os olhos marejados de lágrimas, clamavam a Deus rogando por misericórdia. O pastor William Fettler serviu-me de intérprete, e que tremenda inspiração ele foi para mim. Mas, deixe-me citar agora o meu diário. Poderei ilustrar melhor o que quero dizer, descrever as cenas que foram criadas pelo Espírito Santo seria simplesmente impossível, pois aquilo que Deus tem feito nada fica a dever ao miraculoso. Todas as noites o vasto auditório ficava literalmente repleto, e, nos dias finais da campanha, a multidão excedia a capacidade do auditório. E havia pessoas de pé por toda parte, na galeria, na plataforma e por todos os lugares. Noite após noite almas vinham à frente para receber a salvação, e levas e mais levas de pessoas enchiam a área defronte o púlpito. Grande número de indivíduos aceitavam a Cristo pela primeira vez em suas vidas. Quantos, nem sei dizer. Todavia, o culto das 10 horas da manhã era a ocasião em que a festa era maior. Na primeira manhã, o auditório principal, ou de baixo, ficou repleto, com poucas pessoas ocupando a área do coro. Na segunda de manhã, o povo afluiu em maior número, e na terceira, em maior número ainda, e assim teve início uma campanha de grande êxito. Já na quarta manhã não havia mais espaço disponível. Os assentos do coro foram totalmente tomados. Então foram trazidas cadeiras extras para a plataforma ou para ocupar quaisquer espaços vazios. E o povo continuava chegando, até que finalmente, muitos foram obrigados a ficar de pé nos corredores entre os assentos. Foi nessa altura que o poder de Deus caiu sobre o auditório. Homens e mulheres se ajoelhavam por toda parte, e que orações se elevaram dali. Quantas lágrimas! Quanto arrependimento e confissão de pecados! Quanta alegria e paz! Quantos testemunhos! E como cantavam! Verdadeiramente, o céu tinha baixado à terra. Ao término daquela reunião, houve um apelo para que realizássemos outra, um culto extra, às 4 horas da tarde. Estaria eu disposto a pregar novamente? Concordei com alegria, de modo que às 4 horas estávamos todos de volta. Uma vez mais o poder de Deus se fez presente. Lágrimas foram derramadas livremente. Uma alegria indizível e cheia de glória se estampava em muitas fisionomias. Ajoelhamo-nos em silêncio diante de Deus, e o Espírito desceu sobre grande número de vidas. Preguei novamente às 6h30, e uma vez mais às 8 da noite, 4 vezes em um só dia. Pouco depois de eu haver me recolhido ao meu quarto, alguém bateu à porta. Entrou um dos estudantes. Disse-me como Deus lhe havia falado. Descreveu a grande fome que lhe ia no coração. Resolvi orar a noite inteira, disse-me, pois não cessarei enquanto o poder do Espírito Santo não tiver descido sobre a minha vida.
Oramos juntos, ele soluçou agoniado, em alta voz, e assim começou uma grande obra. Poucos minutos mais tarde mais alguém veio bater à minha porta. Estaria eu disposto a juntar-me a algumas pessoas em um aposento contigo? Eu fui. Ao ali entrar, encontrei um grupo de pessoas do escritório, prostradas de rosto em terra. Deus havia falado a elas também. Novamente houve orações agonizantes, definidas, que subiram até ao trono da graça. O pecado foi francamente enfrentado, confessado e abandonado. Houve rendição completa ao Senhor, porquanto uma vez mais o Espírito Santo pôde agir sem nenhum embaraço. Finalmente, chegaram quase todos os estudantes, e ajoelhando-se, derramaram perante o Senhor os seus corações, em russo, em alemão, leto ou inglês. Oh, que momentos de quebrantamento! Como choravam diante do Senhor! Que alegria nossa, por poder participar de uma reunião tão carregada de reavivamento, contemplando a ação do próprio Espírito Santo. Depois de algum tempo as pessoas se foram, mas continuaram em oração em seus próprios aposentos. Até que horas, não sei dizer. Era meia-noite quando retornei ao meu quarto. Com regozijo e gratidão na alma, preparei-me para dormir. Que dia abençoado fora aquele! Na manhã seguinte tivemos que nos transferir para o auditório principal, pois mais de 1.200 pessoas se apresentaram para o culto, e a área diante do púlpito uma vez mais ficou repleta de gente. Louvado seja Deus! Preguei de novo às 4 horas da tarde, dessa vez a uma audiência de mais de 1.500 pessoas, muitas das quais tiveram de ficar de pé. Uma vez mais vieram muitas pessoas à frente. Então, às 7 da noite, vi-me frente a frente com minha terceira congregação, e o poder do Espírito se manifestou de forma muito real. Houve um santo estremecimento por todo o enorme auditório de forma que, ao terminar a reunião, inúmeras pessoas vieram à frente. Eram tantas que para atendê-las passamos mais uma hora com elas. Isso aconteceu no salão de baixo. Às 8 horas da noite subi pelas escadas e encontrei um auditório de 1.300 pessoas esperando por mim. De novo proclamei a mensagem do Evangelho e fiz o apelo. Imediatamente, uma longa fila de homens e mulheres, idosos e jovens, adiantou-se até defronte o púlpito onde, com contrição e júbilo, todos aceitaram a Cristo. Essa foi a quarta reunião que dirigi naquele dia, e pensei que seria a última. Todavia, quando regressei à casa da missão, encontrei uma sala repleta de russos, todos de rosto em terra diante de Deus, orando tranquilos, mas com muita intensidade, como só os russos são capazes de fazer. Por algum tempo reuni-me a eles, mas depois os deixei para ir deitar-me, à meia-noite. Aquele fora outro dia cheio de glória. Que reuniões estupendas! Que conversões maravilhosas! Quanta alegria! Quanto poder! Nunca, em toda a minha vida, eu pregara a congregações desse tipo nem no Canadá nem nos Estados Unidos. O domingo de Páscoa foi um dia inesquecível. A primeira reunião foi efetuada às 6 horas da manhã. Na noite anterior eu estivera em uma reunião dos ortodoxos gregos, à meia-noite. Vi o povo com suas velas de cera, observei os sacerdotes com suas roupagens ornamentadas, todos marchando, dando 3 voltas ao redor do templo, pelo lado de fora. Ouvi o sermão sobre a ressurreição, pronunciado pelo arcebispo. Eram 2 horas da madrugada quando me deitei em minha cama. Por isso, pregar dali a pouco, às 6 horas da manhã, não me parecia fácil. Havia cerca de 1.200 pessoas presentes. Muitos responderam afirmativamente ao apelo, e aceitaram a Cristo. Às 10 em ponto preguei de novo a uma congregação de 1.600 ouvintes. Até os espaços entre as fileiras de assentos da galeria estavam repletos de gente, havendo pessoas de pé por todos os lados. Foi um culto maravilhoso. Essa reunião se prolongou por 4 horas. Após o almoço, joguei-me de novo na cama, cansadíssimo, e dormi profundamente. Despertei bem na hora de ir dirigir a próxima reunião, às 4 da tarde. Havia aproximadamente 1.400 pessoas presentes. Grande número de pessoas foi à frente em busca da salvação. O Espírito de Deus se movimentava infundindo reverência em todo o auditório. Lágrimas rolaram em muitos rostos. Homens se punham de pé, enxugando os olhos inchados de tanto chorar. A salvação havia entrado em muitos corações.
Via-se a alegria transparecer nas faces das pessoas. Elas me apertavam calorosamente a mão, enquanto eu ia passando pela imensa fila de novos convertidos. Ali estavam homens e mulheres jovens ainda, e pessoas idosas também. Muitas pessoas de cabelos grisalhos ou já embranquecidos. Viam-se também algumas crianças. Todos buscavam o Salvador, e muitos o haviam encontrado. Aleluia! Oh, que alegria sem limites! Na segunda-feira visitei uma igreja russa em que, quase 5 anos antes, eu estivera pregando o Evangelho. Ali, às 10 horas da manhã, encontrei um recinto repleto, homens e mulheres apinhados na galeria lateral e, nos fundos, muitas pessoas em pé. A área reservada ao coro, atrás de mim, estava tomada de pessoas. Falei com convicção sobrenatural acerca da vitória sobre o pecado, e no fim da reunião dezenas e dezenas de pessoas se ajoelharam quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os seus corações, tornando real a sua comunhão íntima com o Senhor. Deus operou com intenso poder. Em muitos rostos transparecia a glória divina, tão intensa era a alegria das pessoas. Em outra cidade da Rússia, nosso primeiro culto foi realizado na igreja local. As pessoas presentes ocupavam apenas a metade dos bancos. No entanto, logo de início irrompeu uma tremenda manifestação espiritual. Muitos oravam com lágrimas nos olhos. Na reunião seguinte, a casa de oração estava repleta, e muitas pessoas foram obrigadas a ficar de pé. Nossa terceira reunião foi realizada num auditório com capacidade para 3.000 pessoas sentadas. Porém, tão grande foi a multidão, e tão intenso o interesse, que muitas pessoas tiveram que ficar de pé o tempo todo. Apesar da multidão de povo, muitos foram à frente e se ajoelharam diante do púlpito a fim de declarar que aceitavam a Cristo. Uma profunda convicção de pecado apossou-se de todo o auditório. Então chegou a noite de segunda-feira, quando haveria novo culto. Voltaria aquela numerosa multidão? Ou na Rússia o dia de segunda-feira é como nos Estados Unidos? Não demorou muito e minha indagação era respondida. Ao chegar ao templo, encontramo-lo apinhado de gente. Havia muitas pessoas de pé entre as fileiras de assentos. Que cena! Havia 2 galerias, no fundo do templo, uma por cima da outra. Rostos tensos olhavam para nós. Como a minha alma vibrava, ao contemplar aquela gente. Com que atenção ouviam. Terminada a reunião convidei os interessados a que permanecessem. Saíram cerca de 500 pessoas. As demais não se afastaram. E assim foi que com cerca de 2.500 pessoas presentes, propus-me a continuar o culto. De pronto as cadeiras à frente foram ocupadas por pessoas interessadas na salvação. Expliquei-lhes cuidadosamente o plano da salvação, segundo o Evangelho. Enquanto explicava, vi que lágrimas lhes escorriam pelo rosto. Não demorou muito e se lançaram de joelhos em terra. Muitos confessaram seus pecados, que foram perdoados, e em arrependimento receberam a Cristo. De pronto houve explosões de alegria e exclamações de louvor oferecidas a Deus. Quando as pessoas se levantaram, seus rostos estavam transformados. Como os seus olhos brilhavam de júbilo. Foi assim que se encerrou uma das mais maravilhosas séries de reuniões de avivamento que tive o privilégio de dirigir. Nos Estados Unidos jamais me fora dada a alegria de gozar tão grata experiência. Nunca poderei esquecer-me dos gloriosos fatos de que participei. Que fome e sede espirituais de Deus tinha aquela gente. Onde, no meu Canadá, poderiam esses fatos ser repetidos? A minha alma se alegrava, por causa daquelas grandes multidões. Quão maravilhosamente Deus as visitou. Oh, como louvo ao meu Deus! Glórias sejam dadas ao seu maravilhoso nome para todo o sempre. O Senhor é sempre o mesmo. O Deus de Wesley e de Finney, o Deus de Moody e de Evan Roberts, esse é o nosso Deus, por toda a eternidade. Ele continua sendo o Deus que dá reavivamento. Seu braço nunca se encolheu, e seus ouvidos jamais se tornaram surdos. Ele ouve e responde às nossas orações. Aleluia! Quanto a mim mesmo, sinto-me profundamente humilhado. Deus tem abençoado ricamente a minha alma. Isso tem sido para mim qual nova crucificação, uma experiência mais profunda, uma comunhão mais íntima com o Senhor. Meu coração tem se comovido vezes sem conta. Daqui por diante, como nunca antes, darei o primeiro lugar a Deus.
deixo de lado, e com muita alegria, meus próprios planos e ambições, e acolho os planos de Deus para minha vida. Não sei o que o futuro me reserva, mas os meus dias estão nas mãos de Deus. Se Ele tão somente se dignar usar-me em um profundo trabalho de avivamento espiritual, ficarei mais do eu satisfeito. Não importa onde isso vai acontecer, se no Brasil, se noutro país qualquer, ou na minha pátria. Segui-lo-ei para onde me guiar. Desejo submeter-me inteiramente a Deus, vivendo cada instante numa dimensão tão elevada, acima do mundo e da carne, que eu habitarei em inquebrantável companheirismo e ininterrupta comunhão com meu bendito Senhor. Amigo leitor, tenho viajado pela Europa, pelo Oriente Próximo, pelo Extremo Oriente, pelo Canadá e pelos Estados Unidos da América do Norte. Tenho atravessado o Atlântico e o Pacífico. Fui desde o Golfo do México até os Grandes Lagos. Fiz isso por muitas e muitas vezes. Estive participando das mais abençoadas campanhas evangelísticas, e tenho ouvido os maiores evangelistas e mestres da Bíblia deste continente. Todavia, nunca, em lugar algum, vi a repetição das experiências que acabo de descrever para você, com exceção do Ministério dos Obreiros que estiveram trabalhando em terras russas. Por quê? Que explicação poderíamos dar a você? Teria Deus esquecido dos Estados Unidos? Ter-se-ia esgotado sua paciência com o Canadá? Está o Senhor Deus indignado, fortemente irado contra o Brasil? Será que já passou, e não voltará mais, a grande oportunidade da Inglaterra? Porque, então, nessas nações, nos dias atuais, não há reavivamento algum. A simples resposta é que falta o requisito supremo para o reavivamento. Aquilo que eu vi na Europa continental ainda devo ver aqui, a saber, fome espiritual. Meu caro irmão, no Brasil ainda não se manifestou a verdadeira, real e profunda fome espiritual. Ninguém está sondando o próprio coração, em busca de Deus. As coisas materiais ocupam toda a área de nossa visão física e espiritual. Ninguém está sondando o próprio coração, em busca de Deus. As coisas materiais ocupam toda a área de nossa visão física e espiritual. As classes privilegiadas têm tanto conforto e tanto luxo que não sentem a mínima necessidade de Deus. Há os pobres famintos, desabrigados, favelados, os miseráveis de corpo e espírito, que esperam dos políticos o que deveriam buscar em Deus. Desmoronou-se o comunismo mundial. Espatifou-se o conceito de virtude ditatorial, tirânica, seja da esquerda, seja da direita. Será que o povo não se desperta para a única esperança, Jesus Cristo? No Canadá o povo não gosta de ir às reuniões evangélicas. Com frequência são necessárias grandes somas de dinheiro, gastas em propaganda e divulgação, para ao menos despertar algum interesse entre o povo. A televisão apresenta grandes filmes, cheios de rostinhos lindos e corações vazios de ensinamento evangélico. Filmes que ensinam o caminho para o inferno. Os clubes de campo, as praias, os auditórios de programas mundanos não são esquecidos nunca. Mas as igrejas, em sua maior parte, permanecem vazias. Nossos patrícios das grandes cidades jamais sonhariam sequer com a necessidade de caminhar 3 quilômetros para ir a um culto de evangelização. Tampouco ficariam de pé, por 3 horas, ao ar livre, a fim de ouvir o evangelho. Meu diagnóstico, por conseguinte, é que ainda não há fome da palavra de Deus entre nós. Quanto mais ensolarado estiver o dia, maior é a tentação de um passeio. Deus tem de contentar-se com um longínquo segundo ou terceiro lugar. Os povos da desmantelada União Soviética, pelo contrário, possuem bem pouco dos bens deste mundo. Isso explica em parte a fome espiritual que sentem do pão da vida de Deus. Aqueles que dentre nós têm essa fome, e graças a Deus existem muitos, aqui e ali, façamos lamentação pelos povos de nossa terra, e pelos outros países, outrora guardiões das riquezas de Deus, alguns países europeus, como a Alemanha e a Grã-Bretanha, e em nosso continente os Estados Unidos, e invoquemos a Deus para que desperte a fome de sua palavra, seja pela catástrofe, seja pelo sofrimento, fome, dor, seja pelo que for. É que sem essa fome de Deus, fome das coisas espirituais, jamais poderá sobrevir um verdadeiro reavivamento que leve uma nação aos pés de Cristo.